Olá, meus docinhos! Hoje nós vamos aprender sobre diagramas. Mas o que são diagramas? Fácil. Os diagramas são representações ilustradas de algumas informações. Eles são usados para comunicação visual e o objetivo dele é simplificar as informações transmitidas. Um diagrama pode se destinar a demonstrar ou explicar o funcionamento de alguma coisa, ou de esclarecer o relacionamento entre as partes de alguma coisa, de um todo. Vocês, no livro de filosofia, viram esses 3 modelos de diagrama, mas existem vários tipos de diagrama. E eles podem ser usados em diversos esquemas de aprendizagem que nós faremos durante o ano. Eles podem ser usados para ilustrar alguma lição, eles podem ser utilizados para estudar, e também o principal que nós vamos usar para organizar os conteúdos aprendidos. Nós vamos mostrar nessa videoaula vários tipos de diagramas, com os nomes inclusive, mas eu queria ressaltar agora que vocês não precisam decorar o nome de cada um dos diagramas. O importante é entender como eles funcionam, para que eles servem e de que maneira vocês vão poder usar. Vamos ao primeiro? O primeiro tipo de diagrama que eu vou apresentar a vocês é esse tipo aí, o diagrama de ciclo. Bom, o diagrama de ciclo representa um processo com um ciclo contínuo, como o rodízio de trabalhos, os ciclos da natureza, entre outros. Nesse aí da imagem, ele mostra o ciclo de vida de uma galinha. Existe o ovo que a galinha colocou. Dentro do ovo, o embrião se desenvolve. Depois nasce o filhotinho, o pintinho. Ele cresce, depois vira um adulto. O adulto se reproduz e coloca o ovo de novo. O ovo vai ter um embrião se desenvolvendo. Dali vai nascer o filhotinho, o pintinho. Depois o pintinho vai crescer. Finalmente vai virar um adulto e volta a se reproduzir e colocar o ovo. Percebeu como é um ciclo representado através de um diagrama? Eu vou mostrar um outro exemplo que certamente você já viu na escola. É o ciclo da água. Olha aí, na imagem à direita. Mostra a água no rio sendo evaporada pelo calor do sol, se condensando e virando nuvens, as nuvens pesando com tantas gotículas de água e chovendo, e a chuva caindo no chão e se infiltrando na terra e indo para os rios. Novamente um ciclo mostrado num diagrama ilustrado. Fica interessante, não é mesmo? Vamos ao próximo? O próximo tipo de diagrama que eu vou apresentar a vocês é o radial. Ele indica a relação entre vários elementos com o elemento principal. Esse elemento principal fica ali no meio, ligado aos outros elementos com traços ou com setinhas. No caso desse daí, o assunto, o elemento principal, são esportes com bola. E nós colocamos 4 exemplos: futebol, vôlei, basquete e handebol. Nós poderíamos explicar também cada um deles. E podem ter vários temas. Por exemplo, a gente podia falar de futebol, das regras do futebol ou de um esporte qualquer. A gente pode querer colocar imagens com legendas. Por exemplo, já imaginou se a gente coloca todos os troféus que o Mengão já ganhou? Ia faltar setinha para poder mostrar. Bom, vamos adiante para a gente não brigar. Tem mais um exemplo que eu queria mostrar.
Esse diagrama aí é de imagens, olha, o mesmo tipo de diagrama que é o radial. Eu quero mostrar os emoticons. São essas figurinhas que nós amamos usar nas mensagens de WhatsApp. Eu coloquei 6, mas poderiam também ter 500 tracinhos daí, mostrando todos os emoticons que já foram criados. Fica bem interessante, não é mesmo? Vamos ao próximo tipo de diagrama? É o diagrama de lista. Ele mostra os grupos de informações relacionados a um tema. Por exemplo, esse daí está falando das personagens de alguns filmes famosos da Disney e da Pixar. Toy Story, com os personagens Woody, Buzz Lightyear, Jessie, entre outros. Do Frozen, a Elsa, a Anna, Olaf, Kristoff. Dos Incríveis, o Senhor Incrível, a Mulher Elástica, a família toda tá aí, a Edna Moda e o Gelado. É uma lista. Tem um outro exemplo que eu queria dar para vocês também, olha. De encontros vocálicos. Nós já vimos isso no 4º ano. Colocamos os 3 tipos de encontros vocálicos aí. Ditongo, tritongo e hiato. Nós poderíamos também colocar do lado dessas palavras ou dentro desses retângulos a explicação do que é e dar alguns exemplos. A gente aumentaria esse diagrama com explicações e formaria um ótimo esquema de aprendizagem. Para continuar, nós vamos ver o diagrama de Venn. Cris, o que é esse Venn? Meu Deus, que nome esquisito! Gente, o John Venn era um matemático inglês que criou esse tipo de diagrama. Esse diagrama, ele tem áreas de sobreposição e ele pode ser usado em classificações, em comparações. Esse, por exemplo, que até foi mostrado no Google, no Doodle que eles fazem, comemorando o aniversário do John Venn, mostra o seguinte: do lado esquerdo, mamíferos, do lado direito, animais com asas. E no meio, nessa sobreposição dos 2 círculos, nós temos o morcego, que é um mamífero com asas. Vamos ver mais um exemplo? Olha esse daí. Nós temos um círculo com quadrados coloridos de várias cores. E do lado direito, formas geométricas verdes. No centro, na sobreposição dos 2, nós temos os quadrados, que são verdes. É bem interessante de fazer várias comparações, não é mesmo? Continuando, nós temos o diagrama que é uma pirâmide. Vocês se lembram das pirâmides lá do Egito? Então, esse tipo de diagrama, ele mostra blocos de informações que estão relacionados a algum assunto. Esse daí é um diagrama que mostra a famosa pirâmide alimentar. Mesmo que vocês ainda não tenham estudado isso, e vão estudar no final do 4º ano, vocês veem que eles separaram as partes da pirâmide por grupos de alimentos. Na base da pirâmide, que é a parte maior, os alimentos que devem ser mais consumidos. E na parte de cima, o topo da pirâmide, os alimentos que devem ser menos consumidos. Quer ver mais um exemplo? Olha esse diagrama mostrando a pirâmide social do Egito Antigo. Lá na base, onde tinha a maior parte da população, nós tínhamos os escravos, em seguida os camponeses. E lá no topo, onde tinha a menor parte da população, o faraó, os nobres e sacerdotes logo abaixo. Fica bem interessante. Perceberam que nós temos vários diagramas para representar várias situações? Bom, o que é importante? Eu vou repetir para vocês. Não precisa decorar nenhum nome de diagrama. O importante é sempre analisar as informações que nós queremos organizar e escolher o diagrama que achar mais adequado. Na dúvida, consulte o material que a gente tem. Um beijo para você e até a próxima videoaula.